Imagine sair para comemorar uma noite comum com seus amigos. Você entra em um bar cheio de pessoas. A música está alta, a conversa se mistura ao som dos copos. Você ri, conversa, e ninguém imagina que aqueles serão os últimos momentos em que alguém verá você. Quando a noite termina, todos vão embora, menos você. Sem pedido de socorro, sem rastros, sem qualquer explicação. Como alguém pode desaparecer em um lugar lotado sem que ninguém perceba? Esta é a história de Brian Shaffer, e este é mais um Arquivo Perdido. No início da madrugada de 1º de abril de 2006, um jovem estudante de medicina desapareceu em Columbus, capital do estado de Ohio, nos Estados Unidos. À primeira vista, o caso parecia apenas mais um entre tantos desaparecimentos registrados todos os anos. Adultos desaparecem por inúmeros motivos. Alguns decidem abandonar a própria vida e recomeçar em outro lugar. Outros sofrem acidentes. Alguns acabam sendo vítimas de crimes. Mas, conforme as horas passaram e a investigação começou, os policiais perceberam que aquele caso era diferente de quase tudo que já haviam visto. Brian Randall Shaffer tinha 27 anos e cursava o 2º ano de medicina no Ohio State University. Inteligente, comunicativo e muito querido por quem o conhecia, era descrito como alguém tranquilo, bem-humorado e apaixonado por música. Entre suas bandas favoritas estava Pearl Jam, tanto que carregava uma tatuagem em homenagem ao grupo no braço direito. Seu sonho era concluir a faculdade, tornar-se médico e construir uma carreira na profissão que havia escolhido. Mas naquele momento, sua vida também era marcada por uma perda profunda. Poucas semanas antes, sua mãe, Rennie Shaffer, havia morrido após uma longa batalha contra o câncer. Amigos e familiares contam que Brian ficou devastado. A relação entre os dois era muito próxima, e superar aquele luto parecia ser um desafio diário. Ainda assim, ele tentava seguir em frente, continuava frequentando as aulas, encontrando os amigos e fazendo planos para o futuro ao lado da namorada, Alexi Wagoner. Os dois tinham uma viagem marcada para Miami durante as férias de primavera das universidades americanas. Seria uma oportunidade para descansar depois de meses intensos de estudo, e talvez deixar a tristeza um pouco de lado. Pessoas próximas afirmaram que Brian parecia animado com a viagem e falava sobre um futuro com naturalidade. Embora alguns relatos mencionem que ele pensava em pedir Alexis em casamento, essas informações nunca foram confirmadas oficialmente pela polícia e permanecem apenas como um relato de pessoas próximas. Na sexta-feira, 31 de março de 2006, Brian passou parte da noite com o pai, Randy Shaffer. Pai e filho jantaram juntos em um restaurante da cidade, conversaram normalmente, falaram sobre a rotina e se despediram sem qualquer sinal de que algo estivesse errado. Para Randy, era apenas mais um jantar entre pai e filho. Ele não imaginava que aquela seria a última vez que veria Brian. Depois do jantar, Brian encontrou seu amigo Clint Florence. Os dois decidiram aproveitar o início das férias e sair para beber pela região conhecida como South Campus Gateway, um dos pontos mais movimentados de Columbus durante as noites de sexta-feira. Pouco tempo depois, outra amiga, Meredith Reed, juntou-se ao grupo. Os três caminharam entre bares, conversaram, beberam e aproveitaram a movimentação típica da cidade universitária. Era uma noite completamente comum. As ruas estavam cheias de estudantes comemorando o início das férias. Os bares estavam lotados. Táxis passavam a todo momento. Pessoas chegavam, outras iam embora. Nada naquela noite indicava que ela entraria para a história. Esse detalhe é importante. Brian não desapareceu em uma floresta isolada. Não desapareceu durante uma viagem. Não desapareceu em uma estrada deserta. Ele desapareceu em uma das regiões mais movimentadas de Columbus, cercado por centenas de pessoas. Ao longo da noite, nenhuma testemunha relatou qualquer comportamento estranho. Brian parecia relaxado, conversava normalmente, fazia brincadeiras e aproveitava a companhia de seus amigos. Não houve discussões, ameaças ou qualquer situação que chamasse a atenção de quem estava por perto. Até aquele momento, tudo seguia exatamente como qualquer outra noite entre universitários. Já na madrugada de 1º de abril, o grupo decidiu voltar ao Ugly Tana Salona, um dos bares mais conhecidos da região e bastante frequentado por estudantes da faculdade. Localizado no 2º andar do complexo, o estabelecimento costumava ficar completamente lotado nas noites de sexta-feira. Para chegar até ele, era preciso subir uma escada rolante que levava diretamente à entrada principal. O complexo ainda possuía corredores internos utilizados por funcionários e algumas áreas que passavam por reformas. Na época, ninguém deu importância a esse detalhe. Anos depois, ele se tornaria um dos pontos mais debatidos de toda a investigação. Por volta de 1h15 da madrugada, câmeras de segurança registraram Brian, Clint e Meredith chegando ao local e subindo pela escada rolante em direção ao bar. Naquele instante, era apenas mais uma gravação rotineira de uma câmera de segurança. Nenhum funcionário prestou atenção, nenhum cliente percebeu algo incomum.
mas aquelas imagens seriam assistidas centenas de vezes pelos investigadores, depois milhares, e com o passar dos anos, milhões de pessoas ao redor do mundo analisaram cada segundo daquela gravação em busca de uma resposta. Lá dentro, o ambiente era exatamente o esperado para uma sexta-feira universitária. Música alta, centenas de pessoas, filas para comprar bebidas e casais dançando. Um cenário onde qualquer pessoa poderia passar despercebida. Brian entrou no bar ao lado dos amigos. Sorriu, conversou, pediu bebidas e aproveitou a noite como qualquer outro estudante faria. Ninguém imaginava que em poucas horas depois, aquele mesmo lugar seria conhecido mundialmente como o cenário de um dos desaparecimentos mais intrigantes da história recente. Porque dali em diante, cada minuto daquela madrugada seria reconstruído por investigadores, cada imagem seria ampliada, cada testemunha seria entrevistada, cada possibilidade seria considerada. Ninguém conseguia explicar o que realmente aconteceu com Brian Shaffer. Enquanto a música continuava tocando dentro do Ugly Tuna Saloon, Brian circulava pelo bar como qualquer outro cliente. Conversava com conhecidos, caminhava entre as mesas e aproveitava as últimas horas antes das férias de primavera. O ambiente era barulhento, iluminado por luzes coloridas e tomado por estudantes que celebravam o início de feriado. Para qualquer pessoa presente naquela noite, Brian era apenas mais um rosto entre centenas. Durante boa parte da madrugada, nada chamou a atenção dos funcionários ou dos clientes. Brian permaneceu acompanhado dos amigos Clint e Meredith em diferentes momentos da noite, embora, como costuma acontecer em bares lotados, o grupo se separasse e se encontrasse novamente diversas vezes. As informações sobre o que o Brian fez dentro do estabelecimento são reconstituídas principalmente a partir de depoimentos de testemunhas e das imagens das câmeras de segurança disponíveis. Não existe um registro contínuo de todos os seus movimentos dentro do bar, e esse é um detalhe importante. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, as câmeras não acompanhavam cada passo de Brian. Elas registravam apenas determinados pontos do complexo. Já perto do horário de fechamento, por volta das 1h55 da manhã, Brian foi filmado próximo à entrada do Ugly Tuna Saloon, conversando com duas mulheres. Elas foram posteriormente identificadas pela polícia e apresentaram depoimento aos investigadores. Segundo relataram, a conversa foi breve, amistosa e absolutamente normal. Nenhuma das duas percebeu qualquer sinal de preocupação, medo ou comportamento estranho por parte de Brian. Essa gravação é considerada até hoje o último registro confirmado de Brian Shaffer com vida. Nas imagens, ele conversa tranquilamente, sorri em alguns momentos e parece completamente à vontade. Não demonstra estar fugindo de alguém, não olha constantemente para trás, não parece discutir com ninguém. Tudo indica que era apenas uma conversa casual entre pessoas que haviam passado parte da noite no mesmo bar. Pouco depois desse momento, Brian deixa o enquadramento da câmera, e é exatamente aí que o mistério começa. Quando o Ugly Tuna Saloon encerrou suas atividades naquela madrugada, Clint e Meredith deixaram o estabelecimento. Ao perceberem que Brian não estava por perto, imaginaram que ele talvez já tivesse ido embora sozinho ou saído acompanhado de alguma pessoa conhecida. Afinal, era comum que grupos se separassem no fim da noite, sem combinar exatamente como cada um voltaria para casa. Eles tentaram telefonar para Brian algumas vezes, mas não conseguiram falar com ele. Como todos haviam consumido bebidas alcoólicas e já era muito tarde, ninguém interpretou aquela situação como um desaparecimento. Naquele momento, a hipótese mais simples parecia ser a correta. Brian provavelmente havia encontrado outra companhia ou decidido voltar para casa por conta própria. No dia seguinte, porém, as coisas começaram a ficar estranhas. Brian não apareceu em casa, também não entrou em contato com a namorada. As ligações continuavam sem resposta. As horas passaram e ninguém conseguia encontrá-lo. Inicialmente, familiares e amigos acreditaram que talvez ele estivesse estendido à noite em algum outro lugar, ou estivesse descansando depois de beber, mas conforme o tempo avançava, essa possibilidade começou a perder força. Dias depois, Brian simplesmente não embarcou na viagem para Miami que faria com Alexis. Para quem o conhecia, aquilo era extremamente incomum. Se ele realmente tivesse decidido desaparecer por vontade própria, por que deixaria para trás uma viagem que aguardava havia semanas? Por que abandonaria a faculdade de medicina justamente quando estava próximo de concluir mais um semestre? Por que não levaria dinheiro, documentos ou qualquer objeto que facilitasse uma nova vida? Essas perguntas começaram a surgir entre familiares, investigadores e até mesmo entre os amigos mais próximos. Com o registro oficial do desaparecimento, a polícia de Columbus iniciou uma ampla investigação. Os investigadores voltaram ao South Campus Gateway e recolheram todas as gravações de segurança disponíveis. O objetivo era simples: reconstruir cada passo de Brian durante aquela madrugada e descobrir por onde ele havia deixado o complexo. Foi então que surgiu o detalhe que transformaria esse caso em um dos desaparecimentos mais debatidos dos Estados Unidos. As imagens mostravam Brian chegando ao complexo, mostravam Brian subindo a escada rolante, mostravam Brian próximo à entrada do Ugly Tuna Saloon às 1h55 da manhã.
Mas ao analisarem as gravações disponíveis da saída principal, os investigadores não conseguiram identificar um momento claro em que Brian deixasse o local. Esse fato alimentou, ao longo dos anos, a ideia de que Brian entrou em um bar e nunca mais saiu. Entretanto, é importante separar o que é fato e o que é interpretação. O fato confirmado é que não existe um registro conhecido mostrando Brian deixando a entrada principal monitorada pelas câmeras. O que não está comprovado é que ele permaneceu dentro do bar ou do prédio. Na época, o complexo possuía áreas de serviço e acesso utilizados por funcionários e trabalhadores da construção. Algumas dessas rotas não eram monitoradas da mesma forma que a entrada principal. Investigadores analisaram essa possibilidade desde o início da investigação, mas nunca encontraram provas conclusivas de que Brian tenha utilizado qualquer uma dessas saídas. Esse detalhe é fundamental porque muda completamente a forma como o caso deve ser entendido. Brian não desapareceu literalmente diante das câmeras. O que desapareceu foi a confirmação visual do caminho que ele percorreu depois de ser visto pela última vez. Pode parecer uma diferença pequena, mas é uma investigação criminal e essa diferença muda tudo. A partir daquele momento, a polícia deixou de procurar apenas um homem desaparecido. Agora precisava descobrir se Brian havia saído despercebido, sofrido um acidente, sido vítima de um crime ou escolhido desaparecer por vontade própria. Cada uma dessas hipóteses levaria os investigadores por caminhos completamente diferentes, e nenhuma delas até hoje conseguiu responder à pergunta mais importante de todas: o que realmente aconteceu com Brian Shaffer depois que ele saiu do alcance daquelas câmeras? A partir do momento em que o desaparecimento foi oficialmente registrado, a polícia de Columbus iniciou uma investigação que à primeira vista parecia seguir um caminho relativamente simples. O último lugar conhecido onde Brian havia sido visto era o Ugly Tuna Saloon. Havia testemunhas, havia câmera de segurança, havia dezenas, talvez centenas de pessoas presentes naquela noite. Em teoria, bastaria reconstruir seus últimos passos para descobrir para onde ele foi, mas foi exatamente aí que o caso começou a desafiar toda a lógica. Os investigadores recolheram as gravações das câmeras de segurança do South Campus Gateway e passaram horas analisando cada minuto das imagens. O objetivo era identificar o trajeto percorrido por Brian, desde sua chegada ao complexo até o momento em que deixasse o local. As gravações confirmaram sua chegada ao complexo ao lado de Clint e Meredith Reed. Também confirmaram que ele entrou no Ugly Tuna Saloon e mais tarde, por volta das 1h55 da manhã, apareceu conversando com duas mulheres perto da entrada do bar. Depois disso, nada. Nenhuma gravação conhecida mostrou Brian deixando a entrada principal monitorada. Foi justamente esse detalhe que transformou o caso em manchete nacional. Mas é importante fazer uma distinção que muitas vezes acaba sendo ignorada quando essa história é contada. As câmeras não cobriam absolutamente todos os ângulos do complexo. Embora a entrada principal fosse monitorada, existiam áreas que não eram filmadas da mesma maneira. O prédio ainda passava por obras em alguns pontos, e havia corredores de serviço utilizados pelos funcionários, equipes de manutenção e trabalhadores da construção civil. Naturalmente, uma das primeiras perguntas feitas pelos investigadores foi: Brian poderia ter saído por um desses acessos? Essa possibilidade nunca foi descartada. Ao contrário do que muitos vídeos na internet afirmam, a polícia jamais declarou oficialmente que seria impossível sair do prédio sem aparecer nas câmeras. O que os investigadores disseram foi que não encontraram imagens confirmando sua saída pela entrada principal. Isso é diferente de afirmar que nenhuma outra rota existia. Mesmo assim, se o Brian realmente utilizou uma saída alternativa, outra pergunta surgiu imediatamente: por quê? Não havia qualquer motivo conhecido para que ele evitasse a saída principal. Ele não era procurado pela polícia. Não havia confusão registrada envolvendo seu nome. Nenhuma testemunha relatou uma briga. Nenhum funcionário informou que Brian havia sido expulso do estabelecimento. Até aquele momento, tudo indicava que sua noite transcorrera normalmente. Enquanto uma equipe analisava as gravações, outra iniciou buscas físicas em toda a região. O Ugly Tuna Saloon foi vistoriado cuidadosamente. Funcionários foram entrevistados. Áreas internas foram verificadas. Depósitos, corredores de serviço e espaços utilizados durante a reforma também passaram por inspeção. Como algumas teorias sugeriram que Brian pudesse ter sofrido um acidente dentro da construção, investigadores chegaram a examinar áreas de difícil acesso e partes do edifício que ainda não estavam concluídas. Nada foi encontrado, nenhuma peça de roupa, nenhum documento, nenhuma mancha de sangue, nenhum objeto que pudesse ser ligado ao desaparecimento. As buscas então se expandiram para o entorno do complexo. Equipes percorreram estacionamentos, becos, ruas próximas e terrenos vizinhos. Cães farejadores foram utilizados na tentativa de localizar algum rastro. Também foram realizadas buscas nas margens do rio Olentangy, que fica relativamente próximo da região onde Brian foi visto pela última vez. Mais uma vez, nenhum vestígio apareceu. Enquanto isso, os investigadores começaram a reconstruir a vida de Brian fora daquela noite. Seu apartamento foi analisado. Os policiais verificaram seus pertences, seu computador, documentos pessoais e objetos
deixados em casa. Não encontraram sinais de que ele estivesse planejando fugir. As contas bancárias permaneceram sem movimentação conhecida após o desaparecimento. Os cartões de crédito não registravam novas compras. Não houve utilização confirmada de sua documentação. Seu carro continuava onde havia sido estacionado antes da saída com os amigos. Seu telefone celular também passou a fazer parte da investigação. Nos dias seguintes ao desaparecimento, familiares e amigos continuaram ligando repetidamente para o número de Brian. Na maior parte das tentativas, as chamadas caíam diretamente na caixa postal. Entretanto, alguns dias depois, ocorreu um episódio que gerou enorme expectativa. Uma das ligações pareceu completamente normal antes de cair na caixa postal. Para a família, aquilo significava apenas uma coisa: o telefone poderia ter sido ligado. Durante algum tempo, acreditou-se que aquele momento pudesse indicar que Brian ainda estivesse vivo ou que alguém estivesse com seu aparelho. Contudo, especialistas explicaram posteriormente que esse comportamento poderia ser causado por características da própria rede de telefonia celular da época. Dependendo da condição da torre e dos sistemas utilizados pela operadora, chamadas podiam completar temporariamente mesmo que o aparelho estivesse desligado ou fora de alcance. A polícia nunca conseguiu confirmar que o telefone realmente foi ligado por Brian ou por qualquer outra pessoa, mas uma esperança acabava sem resposta. Outro ponto importante da investigação envolveu as pessoas que estivessem com Brian naquela noite. Clint Florence e Meredith Reed foram entrevistados diversas vezes. Os dois colaboraram com a polícia e descreveram os acontecimentos da madrugada conforme se lembravam. Anos depois, sugeriram rumores afirmando que Clint teria se recusado a realizar determinados testes ou continuar colaborando com alguns aspectos da investigação. Esse fato costuma ser apresentado em muitos documentários como se fosse uma prova de envolvimento, mas não é. Não existe qualquer acusação formal contra Clint relacionada ao desaparecimento de Brian. Os investigadores nunca apresentaram evidências públicas ligando diretamente ao caso. Da mesma forma, as duas mulheres que conversaram com Brian às 1h55 também foram localizadas e interrogadas. Seus depoimentos foram considerados consistentes e nenhuma delas permaneceu como suspeita. Com o passar das semanas, a investigação parecia caminhar em círculos. Cada nova pista terminava da mesma maneira, sem provas, sem testemunhas e sem respostas. Para muitos policiais experientes, o caso passou a apresentar um dos cenários mais difíceis de uma investigação de desaparecimento. Não havia corpo, não havia pedido de resgate, não havia movimentação financeira, não havia imagem mostrando um crime. Também não existia indícios corretos de uma fuga planejada. Era como se Brian simplesmente tivesse deixado de existir depois daquela madrugada, e quanto mais tempo passava, mais improvável se tornava encontrar uma resposta. Mesmo assim, os investigadores se recusaram a abandonar o caso, porque, embora todas as pistas terminassem em beco sem saída, algumas perguntas continuavam abertas. Se Brian saiu do complexo, para onde ele foi? Se sofreu um acidente, por que nunca foi encontrado? Se foi vítima de um crime, como ninguém viu absolutamente nada em uma das áreas mais movimentadas da cidade? Essas perguntas acompanhariam investigadores, familiares e jornalistas pelos anos seguintes, e seriam justamente elas que dariam origem às inúmeras teorias que cercam o desaparecimento de Brian Shaffer até os dias de hoje. Os meses passaram, mas a investigação não avançava. Sem um corpo, sem testemunhas de um crime e sem qualquer movimentação financeira ou digital atribuída a Brian depois daquela madrugada, a polícia se viu diante de um dos casos mais frustrantes da sua história. Ainda assim, os investigadores continuavam recebendo denúncias de pessoas que acreditavam ter visto Brian em diferentes cidades dos Estados Unidos. Toda informação era verificada, toda ligação era analisada, mas nenhuma delas levava a uma resposta concreta. Enquanto isso, a família de Brian vivia uma rotina de esperança e desespero. Seu pai, Randy Shaffer, recusava-se a acreditar que o filho jamais voltaria. Ele concedeu entrevistas, participou de programas de televisão e fez inúmeros apelos públicos na tentativa de manter o caso vivo. Sempre que surgia uma nova pista, por menor que fosse, Randy fazia questão de acompanhar o andamento da investigação. A namorada de Brian, Alexis, também permaneceu envolvida nas buscas durante muito tempo. Ela colaborou com a polícia, participou de entrevistas e nunca deixou de defender que Brian jamais abandonaria voluntariamente a própria vida sem avisar as pessoas que ama. Mas, conforme os anos passavam, o caso começava a esfriar. Como acontece em muitos desaparecimentos sem solução, novas investigações acabavam surgindo, enquanto casos antigos recebiam cada vez menos recursos. Ainda assim, Brian nunca foi oficialmente esquecido. O FBI passou a divulgar sua ficha de pessoas desaparecidas, mantendo as características físicas, fotografias e informações conhecidas sobre o caso disponível ao público. A expectativa era que em algum momento alguém reconhecesse Brian, ou fornecesse uma informação capaz de mudar completamente o rumo da investigação. Mas esse momento nunca chegou. Em 2008,
2008, aproximadamente 2 anos depois do desaparecimento, a família sofreu outro golpe devastador. Randy Schaffer morreu de forma inesperada após ser atingido por um galho durante uma forte tempestade. Para quem acompanhava o caso, a notícia foi especialmente triste. O homem, que dedicou os últimos anos da vida tentando descobrir o que aconteceu com o filho, morreu sem obter qualquer resposta. Depois da morte de Randy, o irmão de Brian, Derek Schaffer, passou a representar a família nas entrevistas e nas campanhas para manter o caso em evidência. Até hoje, ele continua defendendo que o desaparecimento não deve ser esquecido e qualquer nova informação pode ser importante, mesmo tantos anos depois. Ao longo do tempo, diferentes investigações assumiram o caso. Cada um revisou documentos, depoimentos e evidências na esperança de encontrar algum detalhe que tivesse passado despercebido. Esse procedimento é relativamente comum em investigações sem solução. Um novo investigador costuma olhar para o caso sem estar preso às conclusões anteriores, o que às vezes permite enxergar possibilidades ignoradas no passado. No caso de Brian, porém, essa revisão constante produzia sempre o mesmo resultado. A cronologia permanecia sólida até aproximadamente 1h55 da manhã. Depois disso, existia apenas um enorme vazio. Diversos especialistas em investigações criminais já comentaram que desaparecimentos como esse costumam deixar algum tipo de rastro, uma movimentação bancária, uma câmera distante, uma testemunha que surge anos depois, um objeto encontrado por acaso, ou uma ligação inesperada. No caso de Brian Schaffer, nada disso aconteceu de forma conclusiva. Isso não significa que nenhuma pista tenha aparecido, significa apenas que nenhuma delas resistiu à verificação dos investigadores. Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas acreditam que novas ferramentas poderiam finalmente resolver o caso. Programas de melhoria de imagens foram utilizados para analisar novamente as gravações da câmera de segurança. Especialistas tentaram identificar pessoas que apareciam próximas de Brian nos últimos minutos registrados. As imagens foram ampliadas inúmeras vezes, quadro por quadro. Mesmo assim, nenhuma descoberta definitiva surgiu desse trabalho. Outro aspecto que chamou a atenção dos investigadores foi a ausência quase completa de atividade relacionada à identidade de Brian depois do desaparecimento. Até onde foi possível verificar, não houve uso confirmado de seus documentos, contas bancárias ou cartões de crédito. Também não apareceram registros confiáveis indicando que ele tivesse conseguido uma nova identidade ou iniciado outra vida. Para alguns investigadores, esse silêncio absoluto pode indicar que Brian morreu pouco tempo depois de desaparecer. Mas é importante destacar que essa conclusão nunca foi oficialmente comprovada. Ela representa apenas uma interpretação baseada na ausência de evidências de que ele tenha permanecido vivo. Anos depois, o então detetive responsável pelo caso, John Hurst, concedeu entrevistas nas quais afirmou acreditar que Brian provavelmente saiu do Ugly Tuna Saloon sem ser percebido pelas câmeras. Segundo Hurst, depois de tantos anos analisando o caso, a hipótese de Brian ainda estar dentro do prédio praticamente não fazia sentido, já que o local foi amplamente vistoriado durante a investigação. Essa declaração costuma ser interpretada como uma resposta definitiva, mas não é. Ela representa a opinião de um investigador experiente que trabalhou diretamente no caso. Não constitui uma prova, não responde ao principal mistério. Se Brian realmente saiu do complexo, o que aconteceu nos minutos seguintes? Foi justamente essa pergunta que abriu um espaço para dezenas de teorias diferentes. Algumas parecem plausíveis, outras são extremamente improváveis, e algumas ganharam fama na internet mesmo sem qualquer evidência que as sustentasse. Separar essas hipóteses daquilo que realmente foi confirmado é fundamental, porque ao longo dos anos, o desaparecimento de Brian Schaffer acabou cercado por tantas histórias que em muitos momentos ficou difícil distinguir investigação de especulação. Depois de anos de investigação, uma verdade permanece inalterada. Ninguém conseguiu provar o que aconteceu com Brian Schaffer. Sem uma resposta definitiva, diferentes hipóteses passaram a disputar espaço. Algumas surgiram entre os próprios investigadores, outras nasceram na imprensa, e muitas foram criadas pela internet, repetidas tantas vezes que acabaram sendo tratadas como fatos. Mas, quando voltamos aos documentos da investigação e às informações oficialmente conhecidas, percebemos que várias dessas teorias são muito mais frágeis do que parecem. A primeira delas é talvez a mais controversa, a possibilidade de que Brian tenha decidido desaparecer por vontade própria. Quem defende essa hipótese costuma apontar para um momento extremamente difícil da vida dele. A morte recente da mãe havia abalado profundamente Brian. Amigos disseram que ele ainda sofria com o luto e que tentava encontrar uma maneira de seguir em frente. Além disso, algumas pessoas lembraram que ele gostava de viajar, sonhava em conhecer outros lugares e em conversas informais já havia comentado como seria interessante começar uma vida diferente. À primeira vista, essa hipótese pode parecer possível, afinal, adultos realmente desaparecem voluntariamente em alguns casos. Mas, quando analisamos os fatos conhecidos, surgem diversos problemas. Brian deixou para trás praticamente tudo. Seu carro permaneceu onde estava. Não houve movimentação confirmada de suas contas bancárias. Nenhum cartão foi utilizado.
localizado. Não existe registro conhecido de uso de seus documentos. Ele não levou roupas, malas ou objetos pessoais que indicassem preparação para uma nova vida. Também deixou de embarcar em viagem para Miami planejada havia semanas com Alexis. Além disso, nunca mais entrou em contato com familiares, amigos ou qualquer pessoa próxima. É claro que nenhuma dessas informações prova que uma fuga voluntária seja impossível, mas elas tornaram essa hipótese muito mais difícil de sustentar. Outra teoria bastante discutida é a do acidente. Segundo essa possibilidade, Brian teria deixado o bar por algum acesso alternativo, caminhado pela área que ainda estava em obras, e sofrido uma queda ou outro tipo de acidente fatal. Essa hipótese ganhou força justamente porque o complexo possuía corredores de serviço e áreas parcialmente interditadas durante aquele período. Entretanto, a polícia realizou buscas detalhadas nesses locais. O prédio foi vistoriado, áreas técnicas foram verificadas, os espaços em reforma também passaram por inspeções. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum vestígio de acidente apareceu, mas isso não elimina completamente essa possibilidade, mas faz com que ela dependa da existência de um local que nunca foi identificado durante todas as buscas realizadas. Talvez a hipótese mais considerada ao longo dos anos seja a de um crime ocorrido depois de que Brian deixou o bar. Nesse cenário, ele teria conseguido sair do complexo por um caminho não registrado pelas câmeras, e já do lado de fora encontrado alguém que mudaria completamente o rumo daquela madrugada. Poderia ter sido uma tentativa de assalto, uma discussão, um encontro inesperado, ou qualquer outra situação que terminasse em violência. O grande problema é extremamente o mesmo enfrentado pelas demais teorias. Não existe nenhuma prova pública que confirme esse cenário, nenhuma testemunha relatou ter visto Brian sendo perseguido, nenhuma câmera registrou uma agressão, nenhum vestígio físico foi encontrado. Mesmo assim, para diversos investigadores, essa continua sendo uma das hipóteses mais plausíveis justamente porque explica algo que as outras teorias não conseguem explicar: o desaparecimento completo de todos os rastros. Também existe a famosa teoria da porta de serviço. Durante anos, muitas pessoas passaram a afirmar categoricamente que Brian saiu por uma porta utilizada por funcionários, escapando completamente das câmeras. Mas aqui existe uma diferença importante entre possibilidade e certeza. É verdade que havia acessos secundários no complexo. Também é verdade que eles foram analisados pela polícia. O que nunca foi provado é que Brian realmente utilizou qualquer um deles. Até hoje não existe imagem, testemunha ou evidência física confirmando essa saída. Ela continua sendo apenas uma hipótese para explicar por que não há registro dele deixando a entrada principal. Outra teoria que ganhou enorme repercussão envolve pessoas próximas de Brian. Ao longo dos anos, rumores surgiram principalmente envolvendo Clint Florence, amigo que esteve com Brian naquela noite. Parte dessas suspeitas nasceu porque Clint, em determinado momento da investigação, preferiu não continuar participando de alguns procedimentos sugeridos pelos investigadores. Na internet, esse detalhe rapidamente foi transformado em uma espécie de confissão indireta, mas isso não corresponde aos fatos conhecidos. Recusar determinados procedimentos investigativos não constitui prova de envolvimento em um crime. Mais importante ainda, nunca foram apresentadas evidências públicas ligando Clint ao desaparecimento de Brian. Ele jamais foi acusado formalmente pelo caso. O mesmo vale para Meredith Reed e para as duas mulheres que conversaram com Brian pouco antes das 2 horas da manhã. Todos foram entrevistados, todos tiveram seus relatos analisados, nenhum permaneceu oficialmente como suspeito. Nos últimos anos, outra hipótese passou a circular principalmente em fóruns da internet, a de que Brian teria sido vítima de um suposto assassino em série conhecido como Smiley Face Killer. Segundo essa teoria, diversos jovens universitários desapareceriam ou seriam encontrados mortos próximos a rios em diferentes cidades americanas. Embora a hipótese tenha ganhado fama em documentários e programas de televisão, ela nunca foi oficialmente comprovada. Diversos especialistas contestam a própria existência desse suposto assassino em série. No caso de Brian, nenhuma evidência concreta estabeleceu qualquer ligação entre seu desaparecimento a essa teoria. Por isso, tratá-la como explicação principal seria incorreto. Depois de quase 20 anos, talvez a conclusão mais honesta seja também a mais frustrante. Quase todas as teorias conseguem responder parte do mistério, mas nenhuma consegue responder o caso inteiro. Se Brian fugiu, por que nunca utilizou sua identidade novamente? Se sofreu um acidente, por que nenhuma busca encontrou qualquer vestígio? Se foi assassinado, como que um crime conseguiu acontecer em uma das regiões mais movimentadas de Columbus, sem deixar praticamente nenhuma evidência? E se realmente saiu por uma rota alternativa, o que aconteceu poucos minutos depois? Essas perguntas permanecem abertas porque nenhuma delas encontrou uma resposta definitiva. É justamente isso que torna o desaparecimento de Brian Shaffer tão diferente da maioria dos outros casos. O mistério não está apenas na falta de um culpado, está na ausência quase absoluta de evidências. É como se depois de deixar o alcance daquela última câmera, Brian tivesse simplesmente desaparecido do mundo. Na madrugada de 1º de abril de 2006, Brian Shaffer entrou em um bar lotado para comemorar o início das férias de primavera.
primavera. Poucas horas depois, ele desapareceu, sem pedido de socorro, sem movimentações bancárias, sem qualquer contato com a família e sem uma resposta que explicasse o que realmente aconteceu naquela noite. Brian conseguiu deixar o complexo sem ser visto? Encontrou alguém do lado de fora? Foi vítima de um crime de oportunidade? Ou existe algum detalhe daquela madrugada que simplesmente passou despercebido por todos? Talvez a resposta esteja escondida em algum depoimento esquecido, em algumas imagens analisadas centenas de vezes, ou talvez ela tenha desaparecido junto com Brian naquela noite. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer toda a cronologia do caso, qual teoria faz mais sentido para você? Brian decidiu desaparecer por vontade própria? Foi vítima de um crime depois de deixar o bar? Ou você acredita que ainda existe alguma peça desse quebra-cabeça que ninguém conseguiu encontrar? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque algumas pessoas desaparecem sem deixar vestígios, e em alguns casos continuam desafiando investigadores mesmo depois de décadas. E este foi mais um Arquivo Perdido.